É um assunto que incomoda, é um assunto que muitas vezes a gente acha graça, que quando a gente vê alguém na rua, bêbado, alterado, caindo, às vezes chega a ser engraçado, mas ninguém fala da dor que é de um familiar conviver com isso, ninguém fala da dor que é da pessoa conviver com isso, de como começou, por que não consegue parar, das dificuldades de conseguir parar. Muitas vezes são chamados de vagabundos, viciados, nóia, e a gente sabe que não é somente isso, existe uma história por trás disso, algo que levou à queda dessa pessoa, algo que levou à fuga no álcool, na droga, e ninguém fala da dor que é do familiar, da luta que é para tentar salvar alguém, para tentar salvar um marido, um filho, um amigo, um pai, uma mãe, ninguém fala sobre isso. A intenção de fazer esse vídeo é de fazer você refletir antes de julgar, é de saber oferecer ajuda sem alisar, sem passar a mão. Essas pessoas precisam sim de ajuda, elas precisam querer, elas precisam dar o primeiro passo, elas precisam reconhecer. Às vezes nem sabem que precisam de ajuda, então é preciso a gente falar, conversar, orientar, tentar oferecer ajuda sem acusar. Mas o familiar também precisa de ajuda. Ele precisa ser orientado, ele precisa ser curado, tratado. Envolve muito carinho, muita empatia, muita delicadeza. Existem histórias, cada um tem uma sua história, cada um tem a sua dor. Então, que a gente tenha um pouquinho mais de empatia, que a gente possa refletir sobre isso, né? Porque quais as consequências disso? Às vezes você tá aí bebendo e não sabe a quem que você tá machucando. E não sabe, muita gente não sabe, acha que é só um lazer. O alcoolismo, ele é progressivo, ele te deixa dependente, ele, em alguns momentos, ele te isola, ele te leva para a depressão, ele te dá uma ressaca, ele destrói o seu organismo, o seu corpo, e com o tempo e com a idade ele te causa uma falha na mente, podendo chegar à demência. Ele atrasa todo o seu processo de saúde, a sua qualidade de vida. Então é preciso falar sobre isso, a gente precisa falar que não é só um lazer, não é só sem intenção. Muita gente sabe da intenção do álcool, a gente sabe a que ponto chega. Às vezes é engraçado, é divertido, mas isso evolui para uma coisa mais chata, para confusões, brigas. A gente sabe que acontece em muitas casas, muitas famílias. Para finalizar esse vídeo, existe uma parte boa que eu preciso falar. Existe vida após o álcool. Você ficar de boa, sem álcool no sangue, no organismo, existe vida. Você começa a enxergar coisas que antes você não via. Você começa a sentir prazer, você começa a viver um lazer que antes você não conhecia. Você começa a saborear coisas que antes você nunca comeu, nunca deu valor. Então existe uma vida, existe um lazer, existe alegria após o álcool, entendeu? Não acho que você só vai se divertir se tiver álcool, não. Você vai aprender